É sabido de todos que o mundo em que nós vivemos, ele tem militado, contra Deus. O importante é que a gente entenda uma coisa: isso não significa dizer que o fato do mundo militar contra Deus significa que o mundo é contra a religiosidade. Pelo contrário, perceba que eles lutam, ou o mundo luta, para desfazer de Deus, mas ao mesmo instante é um mundo que caça espiritualidade, cada um do seu jeito, é claro. Há uma busca por espiritualidade, embora eles objetivem negar a realidade de Deus, o Deus das Escrituras, mas o propósito é o mesmo: encontrar algo em que eles possam se apegar, algo em que eles possam crer, algo em que eles possam confiar. Infelizmente, esse não era um comportamento unicamente exclusivo do mundo ateu, mas também de pessoas que, em algum sentido, eles afirmam que creem em Deus. Por isso, observem que esses também gostam de lugares espirituais e etc., onde eles estão buscando ver a Deus, senti-lo, tocá-lo, aos seus próprios moldes também, é claro, com as suas fórmulas mágicas, com os seus encontros e etc. Mas, em ambos os casos, seja do mundo ateu ou desse movimento evangélico, se é que assim podemos dizer, que também vive em busca da questão espiritual, entendam, irmãos, é só espiritualização das coisas, é só busca por espiritualidade. Então, o texto de hoje, ele tem algo a nos ensinar com relação a isso. Percebam, vocês devem lembrar que até aqui o Senhor tem instruído seu servo Moisés na construção dos itens do tabernáculo. Nós vimos a Arca da Aliança, nós vimos a mesa dos pães da proposição, nós vimos hoje pela manhã o candelabro, e vimos como essas coisas estão apontando elementos importantes da misericórdia, da provisão, da luz, da vida, coisas que brotam de um Deus conosco que se revela em Cristo, que é o ápice de toda essa revelação, de todo o tabernáculo. Agora, o capítulo 26 será a exposição do capítulo completo, óbvio. O Senhor, ele vai instruir a respeito do próprio tabernáculo. O Senhor vai instruir Moisés como o tabernáculo deve ser, o lugar de sua morada, como deve ser construído. E claro, irmãos, não podemos esquecer que cada momento, cada etapa dessa construção, inclusive do tabernáculo, vem para nos ensinar, nos mostrar elementos que apontam para uma realidade bem maior. No caso, irmãos, encontrar Deus, nós vemos que é muito mais do que vê-lo e senti-lo. Encontrar Deus é ter comunhão com Ele, é viver para Ele, é encontrá-lo como nossa fonte. E isso só é possível, irmãos, através de um mediador. Logo, o tema que nós veremos hoje à noite é o Emanuel dá acesso ao Pai. O Emanuel é aquele que nos conduz ao Pai para um relacionamento eterno. Vamos ver isso, irmãos, a partir de agora. Como vocês já ouviram, estamos diante de instruções, já vemos trabalhando isso sobre a construção do tabernáculo, na casa de Deus, na morada de Deus. E o capítulo 26 é Deus instruindo como vai ser agora o tabernáculo. E claro, irmãos, é um tipo de leitura que por vezes é feito as genealogias. Parecem leituras que não nos cativam tanto, parecem cansativas.
mas nós devemos sempre entender, irmãos, quando nos depararmos com narrativas do Antigo Testamento, que há sempre verdades espirituais sendo ensinadas por trás de cada passagem, de cada instrução do Senhor. Por mais que a narrativa pareça chata, não pareça ser uma leitura cativante, mas entenda, sempre há verdades espirituais por trás dessas narrativas. E nós veremos isso a partir de agora. Primeiro, os termos para tabernáculo, vocês já foram instruídos quanto a isso, significa residir, morar, e nós já estamos vendo isso. Então, o tabernáculo, ele era visto como a tenda em que Deus vivia, onde Deus residia. E, claro, irmãos, há muito mais coisas envolvidas nisso, porque não é simplesmente uma construção. O tabernáculo, ele vai apontar para o caráter de Deus também, vai apontar para elementos importantíssimos a respeito do próprio Deus. E isso é evidente, irmãos, porque percebam, vocês já viram na mesa da proposição, por exemplo, que para ter acesso a Deus era necessário um mediador. Era necessário que um sacrifício fosse oferecido. Então, nós não estamos falando simplesmente de uma realidade física. Há muito mais verdades, embora o texto, por vezes, pareça chato, pareça um pouco difícil, mas há sempre verdades que são apresentadas. Então, no capítulo 26 não vai ser diferente. Você vai receber um monte de informações agora, né? Aí você vai ter paciência, né? Mas você vai receber várias informações a respeito. Mais uma vez, eu pedi ao pessoal para projetar essa imagem, mais uma imagem, para que vocês façam algumas associações e tenham ideia das informações que serão transmitidas agora na medida que a gente for tratando com o texto. E a parte que o Senhor vai falar é justamente a parte que fica o Santo dos Santos, que é a parte mais ao fundo, né? E a parte que ele chama de santo, que é a parte mais à frente. Ou seja, essa tenda que você está vendo aí, ela é dividida em duas partes, Santo dos Santos e o Santo. É justamente este lugar que o Senhor está falando agora no capítulo 26 de Êxodo. Então veja o verso número 1 ao verso de número 6. O Senhor dizendo como quer que seja feito esse tabernáculo. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas, de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Entende, irmãos? O que o Senhor está orientando aqui é a parte inferior do tabernáculo. Vou tentar resumir aqui as informações que são dadas. Era feita a parte interior de 10 lençóis de tecido, com aproximadamente 1,80 m por 13, né, costurados em grupos de 5, formando 2 cortinas enormes. Então você percebe que há muitas cortinas no espaço que eram presas por 50 ganchos de ouro. Essas tapeçarias eram dispostas em pregas elegantes
sobre a moldura, né, que fazia um desenho muito bonito. Eram confeccionadas de linho fino, um tecido de qualidade superior, de tom branco puro, por vezes também levemente encardido, porque isso vinha a mostrar não só os detalhes de ouro, mas também esses tecidos, para mostrar também um pouco da pureza e da santidade de Deus. E essas tapeçarias não eram simples panos, como nós estamos vendo aqui. Eram adornadas com fios de lã azul, púrpura e escarlate, cores que apontavam para as cores celestiais do céu, da realeza e do sacrifício, e entretecidas nelas com arte habilidosa, como o Senhor ordenava, ou seja, era importante que tivesse figuras de querubins. Os anjos deveriam ser bordados nesses lençóis, que lembravam aos israelitas aquilo que nós já aprendemos anteriormente. Os anjos, querubins, representavam a proibição daquilo que é profano, que adentre ao lugar santo de Deus. Então, quando Deus mandou construir esse tecido na parte interna, ele ordenou, na verdade, que fosse feito esses tecidos, a cortina, e que os querubins fossem desenhados nessa cortina. Ou seja, irmãos, o que Deus está aqui mandando fazer quando os sacerdotes eles entravam com toda essa cortina, com todas as suas cores, com toda a sua beleza, quando eles olhavam para as cortinas, era como se eles estivessem vendo a imagem do céu dentro do tabernáculo, ali diante dos seus olhos. E vocês lembram, né, que a Escritura vem tratando, desde quando nós começamos a analisar os itens do tabernáculo, que ali está o trono de Deus e os querubins estão abaixo do seu trono. Então, quando os sacerdotes entravam, que viam aquela imagem do azul dos querubins, trazia a ideia de que eles estavam entrando nos céus. O linho era coberto com uma camada de lã, que por sua vez era coberta por 2 camadas protetoras de peles de animais. Veja o 7 ao 14. Façam também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda, para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobra, penderá às costas do tabernáculo. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros de outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e do outro lado do tabernáculo para cobrir. Então, você agora já vê que o Senhor já está começando a instruir na parte externa, né, do tabernáculo. E o que ele diz aqui é que a segunda camada de cortinas, ela era feita de pelos de cabra, né, um tecido mais escuro, mais resistente, mas no Oriente Médio era bastante usado para confecção de tendas. Essas cortinas de lã eram maiores do que as de baixo, cerca de 1,80 m, 13 por 40, e cobriam totalmente o que o texto descreve, as tapeçarias de linho fino, escondendo sua beleza do olhar exterior. Sobre elas ainda haviam outras 2 camadas de proteção, ele diz, quase como uma lona reforçada contra o tempo,
uma de peles de carneiro tingidas de vermelho, e outra de couro de cabra, ambas fortes, o bastante para resistir ao vento, ao sol e à chuva, que essa parte que nós estamos falando, é essa parte por fora, que nós estamos vendo aí do tabernáculo. Então, assim o tabernáculo era protegido também por fora, enquanto a imagem do céu estava sendo revelada do lado de dentro. Então, cada tenda de deserto que se preze precisava de postes, né? E o tabernáculo não fugia à regra. Então, Deus instrui Moisés a construir o tipo de estrutura resistente que era comum naqueles dias. Veja o verso 14 ao verso de número 29. Veja que ele diz: faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda, outra cobertura de peles finas. Façam também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4 metros e 45 de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua à outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior. Eu fico impressionado, irmãos, os detalhes do Senhor, compreendendo tudo, né? As quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser vestidas de ouro. Em resumo, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é que esse tabernáculo ele se ergue sobre quase 50 colunas de madeiras que o Senhor coloca, cada uma com cerca de 4,5 metros de altura. Deus manda revestir todas, né, de ouro reluzente, e esses postes, né, esses pilares, repousavam sobre uma base sólida de prata, 2 para cada coluna, somando, irmãos, em média quase 100 pedestais cintilantes. Para dar firmeza, né, à estrutura, travessas revestidas de ouro uniam uma coluna à outra, e colunas duplas reforçavam os cantos da tenda. E sobre essa estrutura dourada, que as belas cortinas elas eram pregadas, cobrindo o tabernáculo. Então, o teto ele não formava pontas nem ângulos como de nossas casas, né? Mas era reto, como se vê aí, fazendo com que a distância se parecesse mesmo com uma grande tenda, né? Algo semelhante a um circo, né? Quando o povo olhasse e visse que de fato ali estava uma tenda e não uma casa. E de fato, como uma tenda podia ser essa estrutura, na verdade, que o Senhor vai tão detalhadamente, facilitaria o trabalho do povo, né? Quando o povo saísse para peregrinar, eles podiam desencaixar
todas as peças, arrumar o transporte e seguir com a tenda em sua jornada. E após dizer a Moisés como deveria fazer a tenda principal, Deus lhe disse o que deveria colocar na parte agora de dentro dela, uma das partes que compreenderá o tabernáculo. Veja o verso de número 30 até o verso número 35. Ele diz: faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Mais uma vez, a preocupação do Senhor para que se faça tudo o que ele está dizendo. Imagine, irmãos, o trabalho de Moisés, quando ele vê, rapaz, quando eu descer daqui, o negócio é pesado, viu? E Deus continua: faça também, e agora é importante, irmãos, faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu, e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Veja aqui, irmãos, em resumo, o véu que Moisés está descrevendo aqui, ou o Senhor está descrevendo a Moisés, é justamente o véu que vai fazer a separação entre o santo dos santos e o lugar santo. Alguns estudiosos dizem que possivelmente o tabernáculo media cerca de 4,5 metros de largura por 13 metros de comprimento. O santo lugar é a primeira câmara, então quando ele entrava, ele se deparava com o lugar santo, que era o primeiro lugar, era um cubo perfeito, de 4,5 metros de altura, largura e comprimento. E nesses dois ambientes havia uma cortina pesada, que Deus ordena que seja suspensa de ouro. O véu, no caso do reposteiro, como o Êxodo mais tarde vai chamar. E esse véu não era apenas um detalhe arquitetônico, ele era fronteira visível entre a presença de Deus e os homens. Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele se deparava com a cortina na frente dele, ocultando o trono invisível de Deus. E lá era onde ficava justamente a Arca da Aliança. E no santo lugar, o lugar anterior, ficava candelabro, mesa e altar do incenso. Então, todas as vezes que o sacerdote entrava, ele tinha essa visão, ele via aquele véu para lembrar que existia um limite. Embora ele estivesse se aproximando no lugar de Deus, havia limites que ele não poderia ultrapassar, que ele não poderia atravessar livremente para a presença do Deus Santo. E aí, por fim, Deus vai instruir agora a fazer a capa que cobria a tenda, 36 e 37. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra de bordador. Para esse cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Isto é, irmãos, como o interior do tabernáculo, havia uma cortina que cobria, como vocês estão vendo aí, a entrada, e era feita de linho fino com fio azul, púrpura e escarlate. E mais ou menos fica isso aí no final de todo o preparo dessa arca. Imagine, irmão, o trabalho que dá para preparar um sermão desse. Analisar isso aí
É bem interessante, bastante cansativo também. Agora, talvez você não tenha entendido muita coisa do que eu disse, né? Você talvez só tenha visto aí mesmo essa imagem, por isso que é importante que faça essas imagens assim, para que haja uma associação visual também. E você pode, por exemplo, pegar em Bíblias de estudo, existem sites na internet que você pode ver esse tabernáculo de uma forma maior e também como ele está internamente, né? Eles dividem bem legalzinho e você vê como tudo ficou pronto, bonitinho, para que você possa ter um conhecimento um pouco do tabernáculo. Agora, é óbvio, irmãos, porque toda essa dificuldade, né? Porque nós estamos falando, irmãos, de coisas celestiais sendo comunicadas. E claro que a habitação divina não seria uma coisa tão simples, né? Da gente chegar e absorver assim, as informações com tanta rapidez e com tanta competência, né? E aí, irmãos, nós precisamos entender, né, que a vinda de Deus para morar entre o povo e todas essas construções, justamente Deus está querendo trazer muitas verdades espirituais. E uma delas aqui, irmãos, é que Deus quer mostrar ao seu povo que quando Ele vai morar com o seu povo, com Ele também vai os céus. Lembremos, irmãos, que aprendemos que a Arca da Aliança no Santo dos Santos representava o trono de Deus, onde os querubins estavam abaixo. Nós falamos isso aqui no sermão anterior, logo quando começamos a falar do tabernáculo e tratamos sobre a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Porém, agora, irmãos, observem que há mais querubins, né? O Senhor manda bordar querubins nas cortinas, né? E suas imagens habilmente bordadas nas paredes e no véu do tabernáculo preenchem aquilo ali. Então, quando nós falamos, os sacerdotes, quando eles entravam nos santos dos santos, o santuário de Deus na terra, ele estava tendo uma visão ali, em figura do céu, onde Deus está assentado acima dos querubins. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus vai chamar o tabernáculo de figura e sombra das coisas celestes. Nesse caso, irmãos, os israelitas lidavam com uma dura realidade. A maioria deles jamais receberia a permissão de entrar nele. Podiam vê-lo à distância, mas jamais teriam a chance nem mesmo de olhar por aquela porta. Veja, o Senhor ocultou tudo. O Senhor ocultou tudo aquilo. Muito menos, irmãos, não havia permissão de entrar e de encontrar Deus. Todos os tecidos, tudo que o Senhor ordenou, camada por camada, toda a cobertura, tudo aquilo que Deus fala em termos de tecido, era para justamente esconder do povo. E assim que entravam, irmãos, eram confrontados com outra cortina, o véu que separava o lugar do Santo dos Santos. E isso, irmãos, os querubins que tinham como objetivo simbolizar o impedimento do impuro acessar a Deus. Óbvio, irmãos, todo esse detalhe, Deus querendo ocultar as coisas, a cortina, toda a cobertura, isso é claro, isso vem mostrar a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, e a sua morada, ela vem justamente trazer aos olhos dos israelitas essa ideia de santidade, tudo muito escondido, tudo muito lá dentro, tudo muito cheio de cortina, querubins, a cor dos céus e tudo, irmãos, para mostrar que ali, na figura da Arca da Aliança, estava representado aquele que era puro, justo e santo. Por isso que era tão importante a questão dos sacrifícios. Ninguém poderia entrar ali, o sacerdote não poderia adentrar no Santo dos Santos sem oferecer o sacrifício.
porque senão ele iria profanar ali a casa de Deus, e Deus odeia o pecado. E essas imagens, irmãos, de anjos, não esqueçam disso, os querubins na arca e também no templo, era para ensinar o povo um sinal de que eles estavam ali para punir o transgressor se ele tentasse profanar a Deus, indo a Deus sem o sacrifício. Era pedagogicamente Deus mostrando ao homem: tomem cuidado onde você está, né? Tomem cuidado. E, irmãos, é interessante porque, ao contrário do que se vê por aí, onde as pessoas vivem uma intimidade tão grande que Deus até parece ser um parceiro de pecado, né? Você vê a preocupação de Deus em dizer ao povo: eu estou perto de vocês. Todas as vezes que vocês olharem, por exemplo, o candelabro, a luz brilhando, vocês sabem que eu estou ali, residindo no meio de vocês, estou perto de vocês. Mas entendam, eu estou perto, mas vocês continuam separados. Estou perto, mas vocês continuam separados. Não confundam intimidade com liberdade. Eu estou perto, mas continuo separado, porque se eu me aproximar muito, vocês vão sofrer por causa do pecado, né? E, irmãos, é interessante porque os israelitas, você vai notar, na medida que você vai lendo o Antigo Testamento, e porque eles tinham um pouco de alívio, eles temiam o dia da expiação. Eles temiam o dia da expiação. Eles não queriam ter essa experiência de entrar ali. Então, o sacerdote vocacionado por Deus era que tinha acesso àquele lugar. Então, eles tinham essa preocupação. Por quê? Porque o acesso a Deus ele é quase fechado. E quando a gente diz, claro, quase fechado, é porque havia uma maneira de entrar, então, naquele lugar. Todo aquele ajuste mostrava a santidade de Deus, mas também mostrava que existia um caminho para que ele fosse acessado sem ofendê-lo. As cortinas, irmãos, óbvio, cortinas são postas, você sabe muito bem, para passagens, né, feitas para deixar o povo de Deus entrar, claro, por meio de um mediador. O sacerdote, ele oferecia sacrifício por ele e pelo povo, porque o sacerdote, ele era representante legal do povo. Então, quando ele entrava, o povo também entrava na representação do sacerdote. E a maneira como o seu representante passava pelo véu era levando um sacrifício expiatório por causa dos pecados dele e do povo. Então, ele só entrava ali com o sacrifício por ele e pelo povo. E veja que todos os detalhes aqui mostram que no fundo do tabernáculo não tinha saída. Você só entrava e saía pela mesma cortina. Então não tinha como fugir pelas portas dos fundos, que não tinha porta. Então, a única maneira, por que isso, né? Por que Deus não fez uma estrutura ao fundo do tabernáculo? Porque a única maneira de ter acesso a Deus era pelo lugar que Ele ordenou. Então, teria que ser pela cortina. Teria que ser ali pela cortina e, óbvio, por meio de um sacrifício de sangue. Lembre-se da tampa da Arca da Aliança, tampa do propiciatório. Vocês lembram, né? Quando os querubins, é descrito que os querubins ficam olhando para baixo em reverência, as tábuas da lei estão dentro da Arca da Aliança e a parte vazia de cima é dita que é ali onde Deus se revela. E quando o sacerdote vem, que vai aspergindo sangue no propiciatório,
Deus aparece e ali, em vez dele ver a lei que mataria o povo, ele vê o sangue. Ele vê o sangue derramado. Ele vê que alguém foi morto, algo foi morto, pagou o preço. Por isso ele não olha a lei para tratar com o povo, mas ele vê o sangue do cordeiro que foi morto, e por isso ele não se volta com ira. Irmãos, tudo isso hoje não é diferente, né? Deus ainda é o grande rei entronizado acima dos querubins. A Escritura descreve isso, ele é o Senhor de toda a terra e ainda é santo. E ele ainda exige obediência perfeita e pune o pecado. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente não, parece que tem dificuldades de entender algumas verdades bíblicas, e uma delas é: Deus exige perfeição. Deu para entender? O padrão é o padrão de Deus. Ele não quer que você seja bonzinho na lei, não. Ele quer que você seja perfeito. Paulo diz: sede imitadores de Deus. Para Deus a exigência é essa: sejam perfeitos na obediência da minha lei, porque Ele é um Deus santo e exige perfeição. E por isso pune o pecado, né? E claro, irmãos, nós temos um grande problema, que é: nós olhamos para o Deus do Antigo Testamento e às vezes nós pensamos como os céticos, um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que faz isso, aquilo, que mata. E muitas vezes nós olhamos para o Novo Testamento e criamos uma versão de Deus, um Deus mais maleável, um Deus mais conivente com o pecado. Só que em nenhum momento a Escritura faz distinção. Uma vez conversando com dessas pessoas que têm problemas cognitivos e votam na esquerda, nós temos que ser como Jesus. Eu disse: você sabia que Jesus foi a figura que mais falou sobre inferno? Não sabia? Pois é. O Deus de amor foi o que mais ameaçou o povo do inferno e punir os pecados. E às vezes nós criamos isso, um Deus mais maleável no Novo Testamento, e aí a gente começa a tratar Deus como aquele cara lá de cima, aquele camarada, e a gente perde de vista que os testamentos mudaram, mas o ser de Deus não. Continua o mesmo, santo, justo, exigindo perfeição e punindo o pecado dos homens que não se arrependem. E por essa razão, irmãos, nós questionamos, né? Nós ficamos questionando por vezes até a maneira de Deus agir, mas lembrem-se, os nossos pecados fazem separação de nós para o nosso Deus. E por isso às vezes a gente se questiona: por que eu não tenho um relacionamento tão mais íntimo com o Senhor? Olha o que Isaías disse: os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Davi disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele fala: o homem justo, reto, íntegro, somente terão acesso a esse tabernáculo aqueles que forem santos. Então, uma coisa é clara, irmãos, aqui, não podemos esquecer: se quisermos encontrar Deus, é preciso uma vida perfeita. Só que aí, irmãos, claro, a Escritura não para por aqui. Ela vai mostrar que nós somos pecadores. Nem sempre fazemos o que é justo. Nossa vida, por vezes, caminha na seara do pecado. Por isso, somos proibidos de entrar no lugar santo em que Deus se encontra. Só que, irmãos, é por isso que a grande mensagem do tabernáculo é uma só: Cristo. É por isso que tudo vai convergindo para Cristo.
Um dos versículos mais importantes para entender o tabernáculo está no Evangelho de João, já explicamos aqui, vamos por vezes relembrar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo grego usado é tabernaculou. Deus, o Filho, se tornou homem para que pudesse morar conosco, o tabernáculo de Deus, e essa é a interpretação da encarnação. Cristo é o tabernáculo de Deus. Ele é o espaço sagrado em que o céu ele desceu à terra para que a gente possa tocar a face de Deus. Claro, irmãos, diferente do primeiro tabernáculo, ele não é feito de prata, de ouro, de linho, de lã, de pelos, de peles esticados, mas ele é feito de corpo, é feito de carne e ossos, nervos e tendões. E ele vai justamente como Deus homem, ser crucificado. Então veja, seu corpo ele é rasgado, pregos duros do nosso ódio, do nosso pecado são cravados nele, enquanto ele estava pendurado numa cruz, sofrendo, morrendo, gemendo. Lembre-se de algo que aconteceu em Jerusalém. A cortina que separava o santo dos santos se partiu em duas. Eu nunca tinha parado, irmãos, para ver as instruções do Senhor sobre essa cortina. Eu nunca tinha parado, eu fiquei abismado com essa quantidade de informações, porque o que a Bíblia quer mostrar é que o véu ele é rasgado pela ação do Todo-Poderoso. Os evangelhos dizem assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Começou um rasgão e foi descendo até embaixo. O que a Escritura está dizendo é que esse evento foi um milagre. Um milagre. Pois, irmãos, lembra do que nós falamos? Das cortinas, tecido por tecido, tamanho tal, estrutura tal, um em cima do outro, pendurado até em cima, e ele foi rasgado de cima a baixo. Humanamente falando, era impossível que alguém rasgasse. Cortina tinha altura de 4,5 metros, de modo que ninguém conseguia alcançar o topo sem uma escada. Mas imagine que um sacerdote, ele tentasse, por acaso, subir, que ele não ousaria cometer essa loucura, óbvio, se ele estava lúcido, né? A não ser que ele tinha enlouquecido de um dia para o outro. Mas se ele estava lúcido, ele não ia ter a coragem de botar uma escada, subir na escada, pegar o véu que impede o homem de chegar ao Santo dos Santos e rasgá-lo de cima a baixo. Ou ele ia morrer, Deus iria matá-lo, ou os próprios sacerdotes, por violação da lei religiosa, iam pegar ele e matá-lo também. Só que, irmãos, imagine, né, que a cortina ela foi rasgada pela mão do Todo-Poderoso. Cristo estava na cruz dizendo: está consumado. Morreu, Deus foi lá e rasgou de cima a baixo o véu. Jesus entrega seu Espírito, Deus vai lá e rasga aquela cortina em sua estrutura, de cima a baixo. Imagine o choque. Sacerdotes do lado de fora, olhando e vendo o véu rasgado e o Santo dos Santos exposto, olhando a arca da aliança, mas eles não podiam fazer nada. O véu foi rasgado, não tinha como recosturar, não tinha como, com o peso do tecido, com toda aquela estrutura, tentar fazer alguma coisa, e eles ficaram ali, contemplando a Deus, porque Deus estava dizendo: agora eles poderiam se encontrar com Ele no Santo dos Santos, porque não existe mais barreiras, porque o sangue derramado sobre o propiciatório não foi mais de um animal, foi de Cristo.
O sangue que foi derramado agora foi de seu filho, que caiu na tampa do propiciatório. Então Deus rasgou definitivamente. Então agora não existe mais véu, agora existe uma porta para a comunhão com Deus. Agora existe uma porta para a comunhão com Deus. Essa é a mensagem, irmãos, de todo esse tecido, de todo esse aparato que Deus estava querendo mostrar a Israel. E para nós, irmãos, é óbvio que o caminho continua aberto hoje. Os pecadores têm uma maneira de tocar a face de Deus, e a única maneira como podemos nos aproximar de Deus é com base em um sacrifício. E Jesus é o sacrifício que providenciou nos aproximarmos de Deus. Porque é na cruz, é na sua morte, que ele vai, e o autor aos Hebreus diz que ele derrama definitivamente o sangue perfeito. E como é que a Bíblia diz? É impressionante, irmão, teologia bíblica por causa disso. Porque o movimento que Jesus faz após a sua ressurreição é ascender aos céus. E agora, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que Cristo está assentado à direita de Deus. Ele leva o seu sacrifício para o trono de Deus. Ele leva a sua obra diante dos olhos de Deus. Por isso que o autor diz: vocês agora podem entrar com intrepidez no Santo dos Santos por causa do sangue de Cristo. Porque ele levou o seu sacrifício diante do Pai. O Pai agora não olha mais para mim, olha para Cristo. Lembra? Ele não via a lei, ele viu o sangue. Se ele vê a lei, ele me mataria, porque eu sou transgressor da lei, mas ele viu o sangue. Agora, ele não me vê, ele vê o sangue do Cordeiro perfeitamente derramado. E é assim, irmãos, que nós temos acesso a Deus. É por meio de Jesus Cristo, pela fé nele. É por ele que encontramos a porta da presença divina aberta pela primeira vez. É uma porta que não se fecha, está aberta. Essa cortina não vai fechar. Então, para aqueles que buscam espiritualidade, a resposta que a Escritura dá a essas pessoas nessa luta por uma busca espiritual, como devem se aproximar do Criador, a resposta é simples: só há um caminho, Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, reconhecer que os nossos pecados fazem separação, por isso que nós precisamos confiar em Cristo. Nós não somos capazes de viver uma vida perfeita por causa da nossa natureza. Nós fracassamos e vamos continuar fracassando porque nós somos pecadores. Mas nós olhamos para Cristo e encontramos o perfeito de Deus que cumpriu tudo no meu lugar. E aí, irmãos, quando nós cremos nele, nós entramos num relacionamento vivo com Deus. Porque, como falamos, ele não nos vê, ele vê o seu Filho, o sangue do seu Filho. E claro, irmãos, isso é importante porque é somente por meio dele que nós conseguimos ter acesso a Deus. Às vezes, mesmo como cristãos, nos sentimos distantes por causa do pecado. Nós pecamos e parece que Deus está longe de nós, como se sua presença fosse impossível. E a oração, por vezes, parece pesada, a palavra difícil de compreender, a adoração não tem mais calor, e nesses momentos nós podemos cair na ilusão de que nós precisamos fazer alguma coisa para reconstruir o favor de Deus, algumas mandingas religiosas, 10 passos disso, 10 passos daquilo, vamos voltar à devoção. Claro, irmãos, todo retorno é importante. O Senhor disse à igreja de Éfeso: lembre-se de onde você caiu
Mas, irmãos, a verdade libertadora é que nosso acesso a Deus nunca depende de nós. É sempre imediato e seguro em Cristo. Eu não vou chegar ao Pai porque eu sou mais santo que seja. Eu não vou chegar ao Pai porque agora eu tenho orado muito, que ore. Eu não vou chegar ao Pai porque agora minha vida devocional foi restaurada, que seja restaurada. Mas o grande ponto é que eu vou ao Pai porque o meu Senhor está assentado à direita dele, com sacrifício eterno diante de Deus. E aí, irmãos, quando nos voltamos para Ele, sempre encontramos perdão para os nossos pecados. Paz para acalmar o nosso coração em nossas correrias, nas provações, consolo em nossas perdas, direção em nossas decisões, provisão para as nossas necessidades, cura para o corpo e a alma, esperança para o futuro e força para enfrentar as dificuldades de cada dia. Em Cristo, todas as nossas dúvidas encontram respostas. Todas as nossas necessidades encontram em Cristo respostas. Então, não precisamos construir nossa aproximação com Deus. O que nós precisamos, irmãos, é nos voltar para Ele. É nos voltar para Ele. É o que nós precisamos. A fé em Cristo é o caminho. E o caminho que precisamos. E é em Cristo que encontramos tudo que precisamos. E aí, irmãos, veja que privilégio. Veja que privilégio. Não apenas de chegar a Deus, mas de permanecer seguros, confiantes na graça do Emanuel. Portanto, irmãos, eu finalizo o sermão. Que sermão difícil. Volte para Cristo. Volte para Cristo. Não em busca de experiências, mas em busca do próprio Deus que é luz, vida, misericórdia e provisão. E a grande questão não é simplesmente vê-lo, é desfrutar dessa comunhão eterna. O que adianta? Viver procurando Deus, ver a Deus, e não desfrutar desta comunhão que somente o sangue de Cristo pode proporcionar. Então volte-se para Cristo. Você encontrará graça, perdão, favor, reconciliação, comunhão eterna com o Senhor. Amém. Ó Deus,